Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, certo? E eu tô falando nessa semana sobre a Bíblia, né? E conselho, ó, conselho. Hoje eu vou falar o seguinte: um conselho que eu falei ontem é que as pessoas têm que lidar, procurar amenizar, saber como lidar com o vizinho, com lidar com o seu parente, né, que é parente seu. Você tem que ter mais paciência com ele, conversar. E se ele estiver entrando numa coisa errada, fazendo alguma coisa errada, você chegar e dizer assim: olha, a Bíblia fala sobre isso, isso, isso. Lá não ler a Bíblia para lhe acalmar. Em seguida você fala que o que ele está fazendo não é certo, é errado, entendeu? Não é certo. E explica direitinho para ele as coisas, com paciência, e peça para ele não se alterar, para que ele possa entender, se acalmar, para que ele entenda aquilo ali que não é assim, né? Então é assim. Mas aí eu falei também, essas vamos dar fazer tipo assim uma espiral. Vai se acrescendo um pouco a espiral, né? Falei a família, que é a parte que dentro de casa, e quando sai de dentro de casa, ao redor tem as pessoas que nós chamamos de vizinho, né? Os vizinhos. Então, cada vez que o vizinho vir alterado para cima de você, você vai com calma com ele, você se conversa com ele com calma, tudo direitinho. E você também, às vezes você não conhece muito bem o vizinho e a cabeça dele como funciona. Aí você tem que ter uma certa calma com ele, né? Para que ele fique calmo também. E depois que ele for embora, disser o que quiser, você explicar a ele as coisas. E quando ele for embora, você entra para dentro de casa, você reza tudo. Depois de rezar, você também tem um outro lado, que é procurar a justiça, né? Para se prevalecer da coisa. Aí se ele ameaçar a você de alguma coisa, ou vaga ou não, aí você tem que procurar a justiça, porque aconteceu isso com a minha mãe, né? Minha mãe já era de idade também, e a vizinha, ela não gostava muito da minha mãe. Minha mãe reclamava do filho dela, que às vezes ficava inventando estar fumando ou fumando. Para a mãe não ver, pegava as pontas de cigarro e jogava para fora e caía dentro da minha casa. E às vezes ficava em cima da cama e queimou a cama, não podia provocar um incêndio. Minha mãe falou com ela sobre isso e ela não acreditou, pensou que minha mãe estava mentindo. E como minha mãe era negra e uma pessoa assim, né, gostava muito de planta, essas coisas, ela não tinha ligação nenhuma com o centro de Umbanda, nem nenhum. Se ela tivesse também, era religião, não tem problema nenhum, né? Cada pessoa procura a religião que quer, não tinha problema nenhum. Se ela tivesse, não ia ser menos minha mãe, ou mais minha mãe, ou menos. Mas assim mesmo, aí ela chamou minha mãe de catimbozeira, que é o apelido que chama dos Umbanda, né? Chamo de catimbozeira, alguma coisa assim, é porque minha mãe falou isso para ela, né? E porque minha mãe também gostava muito de planta, e gostava de planta, e tinha muita planta medicinal. É tradição da mãe dela, né? Que a mãe dela era indígena, era índia. Então isso aconteceu, aí minha mãe procurou a delegacia, e deu parte dela. Ela foi lá, foi chamada e deixou de ficar provocando a minha mãe, né? Que a culpa não era da minha mãe. Era do filho dela, que ficava fazendo, quando a mãe, ela saía para estudar ou trabalhar, ele ficava fazendo bagunça. Então, é assim que temos que fazer. Ela parou por ali, né? Então parou por ali, quando entrou a justiça, né? Então a gente tem que se prevalecer, fazer um BO e ficar com aquele quieto ali, porque se ela voltasse a provocar minha mãe teria como enquadrar ela, né? Então foi isso que aconteceu. Então a gente tem que ter com o vizinho a passividade, sim, a calma, sim, mas deveremos ser como a serpente. A serpente não morde as pessoas por querer, por raiva. Ela morde por medo, com medo que aquele animal, aquela pessoa, ou o animal ou a pessoa vá atacar ela. Por isso que ela ataca primeiro, né?
Então a gente deve não assim atacar as pessoas, mas prevalecer das coisas, né? Ficar imune, ficar cercado, ficar com um escudo, né? Para que ninguém sabe o que passa pela cabeça das pessoas. Então é isso aí. Os vizinhos também a gente deve, quando fizer uma festa, levar alguma coisa para ele, né? Conversar com eles, falar assim, tratar eles como se fosse da família, uma extensão da família que ele ali. Quando ele adoecer, você vai lá e dá ajuda. Quando eles precisarem, como a quem elas precisarem, qualquer pessoa estiver gritando ou falando alto, alguma coisa assim, a gente vai lá saber o que é, para a gente ajudar, né? Não para saber curioso, mas para ajudar. Qualquer coisa que aconteça, porque alguma coisa ou outra na casa, a gente vai lá ajudar a consertar, coisa assim, um bicho vai... Aqui em casa é assim, eu sempre estou aqui, alguém me chama para pegar um bicho que tem na casa, né? Porque eu gosto muito assim, eu fui escoteiro e gosto muito de animais, né? Sempre eu gostei, antes de ser escoteiro. Aí quando acontece, aparece um bicho dentro da casa da pessoa, as pessoas com medo daquele bicho, uma cobra ou qualquer outra coisa, quer matar o bicho, né? Para matar, para se livrar daquele bicho. Então eu não gosto disso. Aí as pessoas sabem disso, eu vou lá, pego o bicho vivo direitinho. Eu tenho várias técnicas de pegar esses animaizinhos. E eu sei exatamente aonde esses animais têm uma família, onde tem local para eles sobreviver. Porque aonde tem uma iguana, é um ambiente bom para eles. Aí eu pego aquele que está solto e vou lá e solto. Aonde tem aí os gambás, eu sei onde é que tem os gambás. Aí eu pego um gambá aqui, eu levo lá e solto lá, entendeu? Aí ele fica entre os dele, né? E assim acontece, eu pego uma cobra e boto longe, depois da linha, onde não tem ninguém. E assim vai. Então vamos hoje para as leituras de hoje, né? Que é assim, ó. Vamos para o salmo de hoje. Pegue um lápis e um papel. Peça aí um lápis e um papel. E o salmo de hoje é o salmo 5. É o salmo 5. Hoje é o salmo 5. E a leitura de hoje vamos poder. A primeira leitura de hoje é de Amós. Aqui já é um pouquinho maior, tem que notar aí, né? Pega um lápis de papel. E Amós, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. E capítulo 4, versículo do 11 ao 12. E a leitura de hoje é a que eu vou ler para vocês. É a de Mateus 8, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Que é o oitavo, o 26, 23... É o oitavo aqui, 8, 23, 27. Então vamos lá, o 8, 23, 27, né? É isso. Aí vamos, é o que eu vou ler para vocês hoje, né? Então é assim, ó. Ela é pequena hoje. A tempestade acalmada. Então, Jesus entrou numa barca e os seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar e o ponto da barca ser coberto pelas águas ou pelas ondas. Jesus nessa hora ele estava dormindo, né? Estava dormindo nessa hora que a tempestade enorme, os barcos quase virando para encher de água, que o barco era pequeno, né? Esses barcos era muita gente e eles eram profundos, mas eles eram pequenos, né? E Jesus, porém, dormia e ele foi acordado. Diziam assim: Senhor, diziam, salva-nos, estamos preocupados, porque que tanto medo, homem de pouca fé. Respondeu ele. Então levanta-se, repreendeu os ventos e o mar o fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É incrível isso, né? Jesus pediu para que o mar acalmasse e o mar acalmou, né?
É muito interessante isso, porque é um poder imenso, né, que ele tem de acalmar o mar, né? Mas ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus, pediu a Deus. Então, se você tiver bastante fé também, eu acho que se você pede uma coisa a Deus, ele fará para você, né? Então é isso, gente, ó. Todas as coisas, às vezes acontecem as coisas e a gente fica apavorado com isso, maltratando a si próprio com as coisas que acontecem. Mas tudo está na mão de Deus, tudo está no seu controle, né? O controle de Deus. E nós pedimos a Ele e a coisa acontece, né? A gente só acontece ou não, mas é o tamanho da nossa fé. É isso, a nossa fé, a energia que move a proteção de Deus com você. A energia é sua, a energia é sua fé, entendeu? Você tem bastante fé, a coisa acontece. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal e olhem também os vídeos curtos aqui embaixo, que mostra alguma coisa, alguns flagrantes, né? Que eu vejo aí na rua. E uma boa noite para vocês e fique com Maria, que Maria e José e Jesus Cristo lhe acompanhem em todos os lugares que você for. Digam amém.